Olá, estamos estreando o programa É Possível Viver Sem Drogas pela TV Cenário, www.tvcenario.com. Meu nome é Simões e a partir de agora estaremos falando sobre prevenção. E para nos ajudar, nós convidamos o Marcelo Bosco. Ele é fundador do projeto Mais Que Vencedores e ele é terapeuta. Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Simões. É uma grande oportunidade estarmos juntos. Que Deus abençoe a todos que nos assistem neste momento. E falar sobre esse tema é algo oportuno no momento, né, Simões? Então eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos e desejar que este tempo seja frutuoso na vida de quem assiste. Amém. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você chegou na prevenção? O que te trouxe para a prevenção? Boa pergunta, Simões. Na verdade, o título do programa, É Possível Viver Sem Drogas, foi um questionamento que um dia nasceu dentro do meu coração também. Eu hoje tenho 46 anos e fui usuário de drogas a partir dos 12 anos de idade. Um pouco antes de 12 anos, eu fiz a minha primeira experimentação com drogas. A minha primeira droga de uso foi a maconha. Depois eu migrei para o álcool, depois para a cocaína. E na cocaína perdi totalmente o controle e ela trouxe quase a destruição de toda a minha família. Chegou a um uso problemático. Bastante problemático. Eu fui internado 4 vezes e perdi trabalho, relacionamentos destruídos, separação familiar. Minha esposa, hoje sou casado, mas nós não éramos casados e vivíamos juntos, acabou me deixando com a minha filha muito pequena, 1 ano de idade. E um dia, pedindo socorro mesmo, eu clamei à mão de Deus que se estendesse sobre a minha vida e o Senhor então me socorreu. E há 14 anos atrás eu fui livre, fiquei livre das drogas, depois de uma experiência em algumas internações. Eu tive 5 internações em modelos diferentes e tudo aquilo que foi aprendido nesses lugares ficou gravado dentro de mim. E então eu desejava que outras pessoas que estavam vivendo o problema que eu vivi pudessem desfrutar dessa vida nova que agora eu vivia. Então é possível viver sem drogas. Exatamente. É possível viver sem drogas. Eu tinha descoberto isso e queria partilhar com outras pessoas. Amém. Marcelo, o que leva uma pessoa a fazer o uso das drogas? A droga é uma escolha? A pessoa faz porque quer? O que faz a pessoa entrar nesse mundo e fazer as experimentações? Na verdade, Simões, são vários fatores que podem colaborar com essas primeiras experimentações, né? Às vezes a influência do grupo, curiosidade na adolescência, né? Na primeira oportunidade aí das saídas, os jovens vão fazer as suas experimentações, seja com as drogas lícitas, como álcool ou tabaco, e até com as ilícitas, né? É a porta de entrada, né? Que a gente não dá muito valor, mas às vezes a gente costuma dizer que o pai coloca um iogurte dentro da geladeira e coloca uma lata de cerveja em cima e a criança vai olhando essa figura e vai aprendendo que aquilo faz parte de um contexto familiar. Exatamente. E não só vai aprendendo e captando aquilo como uma ideia boa, né? Como também, muitas vezes, nós nos esquecemos dos restos nas latas, nos copos e até mesmo das pontas de cigarros nos cinzeiros da vida. E é fato, se você se lembrar, na sua idade, aí, você que hoje é adulto, né, quando era jovem, da curiosidade até as tentativas de experimentação dos restos dos pais, né? Hoje, as pesquisas mostram que as primeiras experiências se dão dentro de casa e não na rua. Mas os fatos que geram são os mais variados possíveis. Às vezes a influência do grupo, como eu disse, outras vezes curiosidade, em alguns momentos a timidez ou um trauma, uma dificuldade de se relacionar, né? O próprio bullying, muitas vezes, leva um indivíduo que não tem uma socialização muito boa para um outro grupo, que é aquele grupo que talvez se desviou do contexto tido como normal. Então, são diversos fatores. Por exemplo, regiões de maior vulnerabilidade, né, bairros mais retirados, onde nós tenhamos
menor atividades atrativas para a juventude, ali aumenta o uso também e o abuso de substância. Mas é importante que os pais estejam sempre atentos, né? Acho que a primeira prevenção, que é o que a gente quer falar, é muito importante. Drogas não escolhem, então, classe social. De maneira alguma, né? Nem classe social, nem faixa etária. Cada vez mais nós temos visto crianças já fazendo experimentação de drogas, né? Antes nós víamos adolescentes, jovens e adultos. Agora tem chegado cada vez mais cedo. Diz que 8 anos já se consegue perceber crianças no uso, na dependência química, né? 8, 9 anos. Exatamente. Num ambiente, eu já trabalhei em algumas clínicas de recuperação, comunidades terapêuticas, onde nós já tivemos a presença de crianças entre 9 e 11 anos internadas com dependência. Qual é o melhor momento para se falar de prevenção dentro de casa, Marcelo? Olha, eu acho que dentro de casa nós devemos falar de prevenção sempre, desde que nossas crianças consigam captar a ideia já, compreender aí a partir dos 5, 6 anos o contexto mais social, o que é importante, o que é valoroso. Primeiro, que eu acredito que nós não devemos, como prevenção, falar apenas que drogas são ruins ou fazem mal, mas gerar qualidade de vida na vida dessas pessoas, né? Primeiro, a valorização do indivíduo, potencialização das suas qualidades, ao invés de apontar sempre os seus defeitos, né? Eu digo para os pais que nós temos uma cultura, quando nossas crianças trazem os boletins, nós costumamos sempre contar as vermelhas e criticar. E normalmente, o número de vermelhas é menor do que o número de azuis. E o que nós devemos fazer, na verdade, é potencializar as azuis, ao invés de criticar as vermelhas e de condenar. Produza um diálogo e, neste diálogo, oriente seus filhos dizendo: se no próximo mês tiverem mais azuis, nós então faremos um passeio, nós então te daremos um prêmio, que na psicologia a gente chama isso de reforço positivo e meritocracia. Então a criança vai se esforçar e vai alcançar objetivos e começar a aprender os valores, né, que cada coisa tem. Marcelo, eu acredito que deva ter pessoas agora nos assistindo e deve estar se perguntando: como é que eu começo essa iniciação de prevenção? Quais são os fatores que eu devo falar? O que eu devo mencionar para uma criança? Qual é essa qualidade de tempo? Qual é essa qualidade de vida que eu devo apresentar para esta criança? Pelo que você está me dizendo, eu creio que chamar para a mesa, para almoçar, para jantar, para tomar o café, são algumas medidas que vão poder ajudar, vão fomentar essa informação para esse jovem. Estou certo? Exatamente, Simões. Você está muito afiado, né? No contexto de prevenção, com a graça de Deus. É muito importante para você, mãe e pai, que nos assistem agora, neste momento, e você, a vovó, que nas famílias atuais, muitos avós cuidam dos netos, né? Porque os pais têm que sair para o trabalho, estão lá com os seus netos. É muito importante estar próximo das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, trazê-los para a mesa, mas não apenas com a finalidade de se alimentar. Construir diálogos. Eu gosto muito dessa frase, de nos dar a oportunidade de olhar nos olhos dos nossos filhos, nos olhos dos nossos jovens. Eu acho que é a grande qualidade de uma prevenção hoje familiar. E, principalmente, que os nossos pais ou os nossos pares, mães, avós, percebam que os nossos adolescentes, crianças e jovens não têm a mesma capacidade de discernimento do que é bom e do que é mal. Então, algumas coisas, por exemplo, ainda que você goste, de maneira tranquila, de fazer o uso de alguma bebida alcoólica, mas evite diante das crianças, sabe? É um gesto de amor, um gesto de carinho. Nós buscamos com nossas famílias melhorar a nossa qualidade de vida através de bens materiais, de uma casa melhor, de carros melhores, dando, inclusive, escolas melhores para os nossos filhos e netos. Mas nós não podemos nos esquecer que o verdadeiro tesouro está na família. Então, valorize o ambiente em que você vive e as pessoas que estão ao seu redor. Acho que assim a gente já começa a prevenir. Porque quando os nossos filhos fizerem contato com a substância, e é importante que você saiba e que nós
saibamos que eles vão fazer, Simões. Ainda que não usem, os adolescentes entre 12 e 16 anos, na sua grande maioria, é esta a idade média de experimentação, aí, 12, 13, 14 anos, vão ter contato com o álcool, com as drogas, com a sexualidade e com as substâncias lícitas também, como o tabaco e até a medicação de maneira exagerada, aí agora, remédios para emagrecimento, né? Remédios para melhora do desempenho físico nas academias, estimulantes. Nós devemos estar muito atentos a esta realidade. Uma dica é, antes de ingestão de qualquer medicamento, procure um profissional. Marcelo, você atua como terapeuta. Qual é o trabalho do terapeuta na dependência química quando alguém te apresenta um jovem, um adolescente que está já fazendo uso problemático? Qual é a atuação do terapeuta neste caso? Muito importante a sua fala. O terapeuta, ele vai primeiro avaliar a capacidade que esse indivíduo tem de se comprometer com o tratamento e com a recuperação, que nós chamamos. O objetivo maior do terapeuta é propor um caminho de mudança para esse indivíduo que está tendo problemas. Ou ele é abusador, ou é usuário, ou já está na dependência. Após isso, nós vamos avaliar em que nível este jovem ou adulto se encontra. E aí propor um caminho terapêutico, que pode ser feito antes de uma internação, com uma intervenção de algumas sessões, depois de uma internação, o que nós chamamos de acompanhamento terapêutico de apoio. Entramos com um trabalho terapêutico aí, de construção, reconstrução de valores, de novos objetivos, projetos de vida, programa de prevenção à recaída, identificando os fatores de risco e criando fatores de proteção para esta pessoa que hoje sofre com o problema. E aí, a partir desse acompanhamento terapêutico, propomos uma nova maneira de viver, de maneira que ele desfrute de prazeres que a vida lhe proporciona, sem a necessidade da substância. Um familiar hoje, quando ele descobre que ele tem um ente ou um familiar fazendo uso de substâncias químicas, muitas vezes ele não descobriu o primeiro uso, né? Ele já vem aí numa caminhada, muitas vezes se descobre depois de 2 anos, 3 anos. Qual é o seu pensamento sobre isso? O que a família deve fazer? Onde que ela deve recorrer quando ela percebe de fato que o seu familiar está fazendo uso de drogas e é prejudicial? Maravilhosa essa pergunta, porque nós aí chegamos no campo da política pública, né? Hoje, nós temos instituições da sociedade civil que estão de portas abertas para ajudar, como os grupos de apoio, as irmandades de anônimos, igrejas e outras instituições que estão de mãos estendidas para apoiar essas famílias que descobrem o problema. Agora, você disse tudo. Normalmente, quando os pais, ou os avós, ou a família começa a enxergar que o indivíduo está tendo problemas a partir do abuso de alguma substância, ele no mínimo está há pelo menos 2 ou 3 anos abusando dessa substância. Porque ele consegue esconder e manipular muito bem no início. Agora, a partir do momento que nós identificamos, ou que é gerada no nosso coração uma dúvida, uma insegurança, primeira ação, vamos sentar para conversar. Nós temos alguns meios técnicos, como, por exemplo, o teste toxicológico. A partir do teste de urina, nós vamos ter a certeza que aquele indivíduo fez abuso de determinada substância ou não. E também uma intervenção que nós chamamos de abordagem inicial. Então, conversar com um profissional, com um terapeuta, para que este profissional consiga extrair deste jovem o início, o porquê, os motivos e em que grau ele está no abuso da substância. Eu acho que é esse o caminho inicial. Mas os grupos de apoio podem ser, sim, um grande passo. Primeiro, porque quando nós descobrimos, normalmente as pessoas já estão num abuso um pouco avançado. E aí os grupos de apoio, eles têm a participação de pessoas que viveram o mesmo problema e que poderão estender a sua mão para ajudar. Prevenção na escola, Marcelo, o que você acha disso? Olha, prevenção na escola é a solução
para que no futuro nós não tenhamos uma sociedade com mais de 50% da nossa população dependente de substâncias. Hoje, a última pesquisa do LENAD, aí, levantamento de álcool e drogas no nosso país, trouxe que o nível de abuso de álcool no nosso país já está chegando a quase 50%. E isso é um número alarmante. E se nós percebermos que, em função do abuso de substâncias, são gerados um número enorme de acidentes, brigas e outros problemas que ocupam no campo da saúde vagas de hospitalares, vagas de pronto atendimento, de pronto socorro e tempo de médicos no atendimento. Se nós fizermos prevenção, nós vamos ter uma melhor qualidade na nossa saúde pública e em outras áreas de trabalho. Então, nós precisamos começar o mais cedo possível. No ambiente escolar, desenvolver atividades de qualidade, como, por exemplo, o esporte, né? Que nós vimos aqui agora, na cidade há pouco tempo, você acompanhando aí a Copinha. Nós também desenvolvemos artes, trazemos de volta o teatro, a música, as rádios dentro das escolas, as web rádios são um fator de prevenção maravilhoso, colocando o aluno como protagonista e não como coadjuvante. Sim. Nós estamos conversando com algumas instituições educacionais e, inclusive, nós estamos chamando os grêmios para uma conversa. Maravilha. Grêmio de escola é muito importante. Eles podem promover a informação dentro do grêmio, a partir do grêmio. Isso, porque o grêmio, no grêmio escolar, estão os alunos de referência, o que a gente chama de multiplicadores. Eles são os formadores de opinião daqueles grupos. Então é importantíssimo que os grêmios sejam atuantes nas escolas. Então a primeira coisa, escolas que não têm grêmio formados, formarem os seus grêmios. E depois desenvolverem campanhas, né? Por exemplo, campanhas anti-tabagismo. Né? O cigarro é uma substância psicoativa que causa dependência e que o Brasil tem vencido com grande significado, né? Os números apontam, as pesquisas dizem que o cigarro tem mais de 4.720 substâncias químicas. Exatamente. Dentre elas, mais de 50 doenças que estão atreladas ao cigarro e 60 dessas substâncias são cancerígenas. E as pessoas utilizam o cigarro e fazem o uso do cigarro e deixam que jovens utilizem cigarro e não olhem como uma droga. Eles não conseguem enxergar a droga lícita como uma droga que vai fazer mal. Né? Inclusive hoje é muito comum se ver jovens fazendo uso de narguile. Qual é a sua visão sobre narguile? Isso, olha, há um estudo aí sobre a dependência relacionada ao narguile ou narguilé, né? Mas eu queria voltar um pouco a falar sobre o cigarro. A gente às vezes não sabe, mas o cigarro é a substância que mais matou na humanidade, matou mais do que todas as guerras juntas. Então, às vezes nós não percebemos essa realidade e ela está presente na nossa casa, na nossa família, com muita naturalidade. Se nós pudermos evitar, é sempre bom. Na questão do narguile, é importante também perceber as substâncias que são colocadas em conjunto com o fumo, né? E muitas vezes essas substâncias são importadas e nós não sabemos a qualidade e com o que são misturadas, porque a vigilância sanitária não averigua, porque essas substâncias elas entram de maneira ilegal no nosso país, muitas vezes, a partir de contravenções, né? Elas entram pelas fronteiras das mais diversas maneiras e elas chegam até a mão dos nossos jovens sem nenhuma avaliação dessa substância. A água não filtra, né? Exatamente. Tem gente que pensa que a água vai filtrar substâncias químicas e não filtra. De maneira Ela só refrigera. E há informações, há dados que dizem que a exposição de jovens ou de qualquer pessoa à fumaça do narguile por pelo menos 60 minutos equivalem a 100 cigarros. Exatamente, isso que eu ia falar. Olha, se nós imaginarmos, independente da substância, que o indivíduo está inserindo uma quantidade significativa de fumaça nos seus pulmões, ele já vai estar se prejudicando, né? Em termos de saúde, o nosso organismo não foi feito para receber essa quantidade de fumaça. Então, quando o indivíduo leva
a mangueirinha do narguilé à sua boca e puxa aquela substância e traga, ela vem com maior potência do que um cigarro. Fora as doenças que pode pegar com essa troca entre jovens. Exatamente. Né? Marcelo, fala um pouco do projeto Mais Que Vencedores. Então, o projeto Mais Que Vencedores foi fundado agora em 2012, lá na cidade de São José dos Campos, vinculado a uma igreja católica chamada Paróquia Espírito Santo, um lugar maravilhoso, a partir dos braços abertos de um padre chamado Luiz Fernando Soares, um padre referência na minha região, Simões, e nos abriu as portas da igreja para que nós pudéssemos levar a informação e apresentar para a população de maneira gratuita e contínua que existe possibilidade, que é possível viver sem drogas. Então hoje nós completamos agora no mês de agosto de 2017 5 anos de vida e nós temos grupos de apoio para familiares, grupos de apoio para usuários, abusadores e dependentes, e grupos de apoio, a novidade agora, para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e até física e emocional. Então, pessoas que de alguma maneira têm dificuldade de relacionamento, a partir de uma sexualidade diferente, né? Homossexuais, que não conseguem ser aceitos por suas famílias e que têm dificuldade de se expressar e que por isso entraram no mundo das drogas. O grupo de ajuda, ele é de autoajuda ou é mútuo-ajuda? As pessoas que fazem parte desse grupo são pessoas que partilham dos mesmos problemas? Eu costumo dizer que o grupo de ajuda é o grupo de ajuda do alto, não é de autoajuda. Porque naquele momento, Deus faz com que nós nos percebamos, ainda que cheios de dificuldades e com os nossos problemas, que diante de outros nós podemos ser úteis e os nossos problemas não são tão grandes assim. Então ele também é um grupo de mútua ajuda, porque uns ajudam os outros. Ali o indivíduo, seja ele jovem, adulto ou até idoso, ele consegue ser reinserido num ambiente familiar, saudável, adequado e que fala de recuperação. Coisas que ele não vivia no tempo que nós chamamos de ativa, quando ele fazia o uso de substância. Então, o grupo é de suma importância. Marcelo, qual é a importância das empresas pensarem em prevenção no quadro de profissionais? E se há profissionais que façam esse trabalho hoje nas empresas? Olha, cada vez mais nós temos visto falar sobre produtividade. E se nós pensarmos em produtividade, em qualidade operacional e prática no ambiente corporativo, imagine você, um gerente, um supervisor, um encarregado, ou mesmo alguém da linha de produção que tem um filho usuário de drogas, que não chegou durante a última noite. Este pai ficou a noite toda ou metade da noite acordado. Um ambiente em que o próprio pai ou a própria mãe faz abuso de alguma substância, como por exemplo o álcool, e depois no dia seguinte pela manhã precisa desempenhar uma função que exige dele atenção e detalhe. Essas pessoas vão trazer prejuízos a si próprias e à sua empresa também. Então, a prevenção corporativa no ambiente de trabalho é de suma importância para gerar qualidade de vida e uma maior produtividade. Pensando também no absenteísmo, o número de pessoas que faltam, né, em função do abuso de álcool e do abuso de drogas. Nós desenvolvemos até na nossa região um trabalho de palestras em algumas empresas, principalmente nas CIPATs, e também de estruturação de um programa de prevenção, a partir de testagem, acompanhamento e orientação para os colaboradores e também para os familiares. Isso é muito importante, né? Porque se você tem um colaborador feliz e apoiado por sua empresa, ele vai render melhor no ambiente de trabalho. Como é que as empresas podem começar a pensar num programa de prevenção? Precisa ter alguém lá que tenha muito conhecimento? Ela pode pedir ajuda? Essa informação é fácil? É de fácil acesso? Olha, eu acredito que toda empresa, no seu quadro de funcionários, está lá apoiada por gestores de recursos humanos, o seu RH. Algumas possuem um serviço social de qualidade e outras até um serviço médico próprio. As grandes empresas já o têm. Agora,
Esses profissionais altamente qualificados nem sempre estão inseridos no quadro de funcionários. Então, uma pequena e uma microempresa podem pedir ajuda a um profissional ou alguma equipe qualificada que possa ajudar nessa orientação. Eu me coloco à disposição. Nós temos o nosso Facebook, Marcelo Bosco Terapeuta, que nós temos lá MBI, Marcelo Bosco Intervenções, onde nós fazemos intervenções no ambiente de trabalho para os colaboradores, para a chefia e também para os familiares, oferecendo possibilidades de apoio, de orientação e principalmente gerando qualidade de vida para este grupo, né? Tá bom. Marcelo, eu gostaria muito que você direcionasse agora uma fala para essa mãe, para esse pai ou para esse responsável. Olha, eu costumo dizer que a espiritualidade é o primeiro passo para o retorno de alguém que se encontra hoje destruído pelas drogas ou pelo álcool. Por quê? Porque a dependência química, ela atinge todas as áreas da vida de um ser humano. Ela nos atinge biologicamente, então no nosso físico, ela começa nos trazendo prejuízos físicos. Depois ela nos atinge emocional e psiquicamente, e por último ela nos atinge espiritualmente. Primeiro, psiquicamente, ela vai gerar aí ideias distorcidas, justificativas, trazendo então culpados para o meu uso e o abuso de drogas. E por último, espiritualmente, ela vai gerar em mim o que nós chamamos de egocentrismo, a incapacidade de pensar no outro. Então, quando o indivíduo gasta todo o seu salário, mesmo que os seus filhos fiquem naquele momento sem nenhuma possibilidade de se alimentar, não é que ele é sem vergonha, é que ele já está dependente daquela substância. Então, quando o indivíduo chega neste nível, então atingiu primeiro fisicamente, depois emocional e psiquicamente, e por último espiritualmente, o caminho de retorno deve ser contrário. Primeiro espiritualmente, fortalecendo os vínculos, identificando que nós somos seres abençoados por Deus e que é possível essa mudança, Simões. Acreditando que cada indivíduo é muito mais do que a substância que ele usa. Normalmente, na nossa sociedade, nós temos uma tendência a rotular as pessoas por aquilo que elas são ou por aquilo que elas fazem, né? Então, quando nós enxergamos um indivíduo que está sob o efeito de álcool, nós já o chamamos de diversos apelidos. Nós, quando identificamos um indivíduo que está sob o efeito de algum tipo de droga, nós também temos os nossos rótulos. Mas nós não podemos nos esquecer que esses mesmos indivíduos, eles têm famílias, mães, pais, filhos, muitas vezes, né? E pensar sempre que este ser humano, que é meu irmão, pode mudar esta situação. A partir de um apoio e de uma mão estendida, é possível viver sem drogas. Bom, Marcelo, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Foi um privilégio recebê-lo aqui em nossos estúdios. Quero agradecer pela oportunidade de partilhar esse momento com você. E faça suas considerações finais, deixa um telefone de contato mais uma vez, e as pessoas que queiram procurar o seu trabalho, dê as informações que você achar que são necessárias e faça suas considerações finais. Obrigado, Simões. Obrigado ao programa É Possível Viver Sem Drogas. Obrigado à TV Cenário pela oportunidade de nós estarmos juntos. E eu queria dizer para você, mãe, para você, pai, para você, familiar, que de alguma maneira hoje vive essa realidade, que é possível viver sem drogas. Muitas vezes nós acreditamos e falamos, parte até da nossa boca, esta pessoa não tem mais jeito. Mas para Deus nada é impossível. Este versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Eu nunca fui muito religioso, e este versículo mudou a minha vida, porque eu acreditei na possibilidade de mudança. Então não desista, acredite que é possível a mudança, é possível a libertação, é possível experimentar uma vida nova. Se você precisa de ajuda e de apoio, busque na sua cidade os equipamentos, os serviços que vão te ajudar. Mas pelo Facebook você pode me encontrar. Marcelo Bosco, tudo junto, terapeuta. Marcelo Bosco, terapeuta. Só repetindo, Marcelo Bosco, terapeuta, tudo junto. Isso mesmo, no Facebook. E pelo telefone, o WhatsApp aí, 12
997628104. 12 997628104. E também tem o Facebook do nosso projeto, Mais Que Vencedores, mais com sinalzinho de adição. Você vai lá ver os nossos eventos, as nossas atividades. Lembrando que um jovem precisa de atividades para jovem. Nós não vamos conseguir manter os nossos filhos ou os nossos jovens fechados, trancados dentro de casa por muito tempo. É preciso, como ferramenta de prevenção, criar alternativas de qualidade, né, Simões? E então, entendemos que essas alternativas de qualidade proporcionadas na vida do jovem poderão fazer com que ele, tendo autonomia de raciocínio, avalie o que é melhor para a vida dele. Entenda uma coisa, às vezes os nossos jovens têm capacidade de entender e nós achamos que não têm e ficamos tratando-os como crianças, depois dos 16, 17 anos. Agora, em outros momentos, eles só são capazes de perceber aquilo que querem. E aí é preciso uma intervenção do pai, da família e até de um profissional. Cada caso é um caso, mas o seu caso tem jeito. Hoje eu agradeço, oro a Deus por você, rezo mesmo para que você receba neste momento a força necessária do alto para que você saia desta condição em que você se encontra e peça ajuda, porque existe e haverá sempre uma mão estendida para te apoiar. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Simões, pela oportunidade. Estamos juntos. Foi um privilégio. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus sonhos. Muito obrigado e até a próxima.